Rádio. Novelo. A Natália Viana é uma das fundadoras da Agência Pública, que é a primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos do Brasil. A Pública foi fundada em 2011 por repórteres mulheres. E olha que o porquê e o como isso aconteceu nem é o assunto de hoje, ainda que só isso desse um episódio inteiro. O papo hoje é sobre uma investigação que elas estão fazendo há anos sobre o papel do FBI e de procuradores americanos na Lava Jato. Essa investigação, que parece coisa de filme, sai agora como uma audiosérie da Audible. A coisa toda começa com uma pergunta simples e com muita cara de teoria da conspiração. Então eu queria que você explicasse pra gente o que é essa audiosérie que vocês na Agência Pública fizeram junto com a Audible. Olha, Branca, a audiosérie, ela parte de uma pergunta simples que, se você nos últimos 10 anos foi tomar uma cerveja num bar, você ouviu, que é assim: os Estados Unidos estão por trás da Lava Jato ou isso é só uma teoria da conspiração? A gente sabe que tem um monte de teoria que correm aí na internet, em boteco, no boca a boca, de que na verdade a Lava Jato é uma grande conspiração americana, que o ex-juiz Sérgio Moro seria agente da CIA, etc. A gente resolveu ver, isso tem, inclusive tem programas de humor sobre isso, mas é uma teoria que ela deve ser investigada por alguns fatores. Primeiro, porque figuras-chave da nossa república, inclusive o presidente da república, acreditam que pelo menos parcialmente isso é verdade. E aí você tem outras pessoas, tem ex-presidentes, você tem ministros, etc., que tem uma séria dúvida de até onde foi a influência americana na Lava Jato. E por outro lado, porque nós da agência pública participamos do vazamento dos diálogos da Vaza Jato, né, junto com o Intercept, e aquilo não foi exaurido. Eu guardei ao longo de 5 anos 2 diálogos que ficaram, você sabe como é que é? Fica assim aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, eu não vou compartilhar isso com ninguém porque eu quero ter tempo de parar e investigar isso. Esses diálogos, eles apontam ou eles reforçam uma suspeita de que, na verdade, pode ter dedo americano, inclusive no início da Lava Jato. E aí eu guardei esses diálogos. Quando tivemos a oportunidade, chamei 2 repórteres, a Amanda Audi e a Alice Maciel, para me ajudar a aprofundar em todas as pontas soltas dessa história. Muitas das pontas soltas dessa história são perguntas simples que não foram feitas à exaustão. Por exemplo, como começou a Lava Jato? Como entraram os americanos nessa história? O que esses agentes pensavam agir? Qual que era a lei? Por que os crimes foram investigados em Curitiba e etc, etc. Então esse podcast ele vai atrás dessas perguntas fundamentais e principalmente vai atrás de fontes primárias, de pessoas que estavam lá, de pessoas que participaram da investigação, de réus, de doleiros, de policiais federais, de agentes do FBI. A gente vai falar com quem viveu essa história para a gente tentar responder essa pergunta. Então, qual a conclusão que vocês chegaram de como começou a Lava Jato? É uma ótima pergunta que nós vamos responder no nosso audiosérie, infelizmente. Mas a gente olha para alguns dos indícios. Então, por exemplo, a Lava Jato ela começou com 2 ou 3 investigações da Polícia Federal. São grupos diferentes de policiais federais que estavam investigando doleiro, tráfico de drogas, relacionamento com políticos. E aí a gente vai atrás dessas figuras para elas conversarem com a gente. Acho que tem uma coisa importante, talvez a mais importante dessa série, é que, diferente de outras séries narrativas, de audioséries e podcasts que têm sido publicados no Brasil nos últimos anos, essa é uma investigação em tempo real. Então, a gente está levando o ouvinte a acompanhar a investigação junto com a gente. Então, assim, porta na cara, gente que fala que vai falar e volta para trás. A pessoa vai entender, espero, qual é o trabalho de um jornalista investigativo. No caso de 3 jornalistas investigativos, que também aqui é tudo mulher, né? A gente aqui também. Como você sabe. A investigação de vocês, da Pública, né? A tua investigação sobre a relação do FBI com a Lava Jato, ela começou na Vaza Jato? Não, né? Ela começou antes, né? Ela começou um pouquinho antes, porque em 2015 já,
tinha notícias de agentes do FBI e também procuradores americanos que estavam indo a Curitiba. Chegaram a sair algumas notinhas no jornal na época. Isso já tinha me chamado a atenção. Também já tinha tido matéria sobre, os americanos estão investigando a Petrobras. O que faltava, eu acho, era um olhar mais questionador sobre esses fatos. Então, eu acho que a imprensa brasileira cobriu todo esse processo da investigação americana como se fosse um fato normal, corriqueiro. Eu sempre achei muito esquisito. Eu acho super curioso, porque hoje a gente fala muito de soberania nacional, estamos no momento, né, de ataque do governo americano, mas naquela época acho que nem passava para as pessoas que isso pudesse ser algum tipo de invasão, né, de ameaça à nossa soberania, etc. Então, eu já comecei a investigar naquela época. Eu consegui a lista de todos os procuradores que estavam envolvidos, já estava rastreando eles, buscando onde eles estavam e tentando entrevistá-los. Inclusive, quando aconteceu a Vaza Jato, eu estava nos Estados Unidos entrevistando esses procuradores. E aí você conta que você começou assim com uma pergunta muito simples, né? Com algumas perguntas super simples. Por exemplo, por que esses caras estão aqui? Por que esses americanos estão investigando o Brasil dessa maneira? Mas também uma outra pergunta de por que a Petrobras está sendo investigada pelo governo americano por ações cometidas no Brasil, contra brasileiros, empresas brasileiras, tudo no Brasil. E você conta que você estava numa entrevista e você fez essa pergunta, né, para um investigador americano? Na verdade, eu acho que o trabalho do jornalista, inclusive do jornalista investigativo, é sempre fazer as perguntas mais óbvias, né? Essa pergunta, ela não foi feita. Eu lembro que na época falavam assim, há uma investigação americana em curso, porque tem a ver com a legislação deles. Ninguém ia entender o que significava aquela legislação. De fato, a Petrobras, ela foi multada por ações de corrupção cometidas no Brasil, em reais, com pessoas brasileiras. Houve offshores envolvidas e etc., mas era um ato de corrupção eminentemente brasileiro. E para mim sempre foi muito estranho que o governo americano tivesse a jurisprudência para investigar isso. Tem e não tem, ou seja, segundo a lei deles, eles têm. Segundo o resto do mundo, essa legislação, que chama FCPA, é muito contestada em outros países. E no Brasil não foi contestado. Ninguém jamais, né, perguntou se de fato eles teriam esse poder ou se nós deveríamos permitir a eles esse poder. O que aconteceu foi que a nossa justiça permitiu que os americanos viessem aqui, fizessem essa investigação e entregou um monte de material, um monte de documentação, um monte de fontes, um monte de suspeitos para serem questionados por eles. Era a partir daí o meu questionamento. O que veio com a Vaza Jato foi mais profundo do que isso, né? E aí você foi trabalhar com o pessoal do Intercept, né? E aí você teve acesso a todos os arquivos da Vaza Jato, todos os vazamentos, né? Eu queria entender como é que é esse processo, porque você já tinha essa experiência no WikiLeaks lá atrás, na época do Edward Snowden, do Julian Assange, que aí acho que era um arquivo maior ainda. Mas vamos concentrar nesse da Lava Jato, porque é muita mensagem, sei lá, de Telegram, essas coisas, e, assim, eu fico imaginando qualquer coisa. Se alguém resolver entrar no meu grupo de primos, não vai entender nada, porque as conversas param, se interrompem, depois voltam, às vezes não voltam, ninguém mais fala daquele assunto. Como você faz, assim, para dar de cara com esse arquivo todo e conseguir extrair alguma coisa que faça sentido? Os documentos do WikiLeaks, eles eram documentos diplomáticos, era um documento mesmo, com começo, meio e fim, né? Conversas de Telegram é outra coisa, assim, é exatamente isso que você falou. E não só a conversa começa e para, alguém interrompe num grupo coletivo, o seu primo, ou no caso um procurador da justiça, né? Eles vêm, interrompem, falam de outra coisa, depois o assunto é retomado dias depois, mas também ao mesmo tempo, como era o celular do Deltan, ele falava sobre o mesmo assunto com diferentes grupos. Então, você tinha que rastrear não só no mesmo grupo a conversa, como ao mesmo tempo, se isso também não estava sendo falado com diferentes grupos, e aí você tinha elementos diferentes da mesma história. Uma das coisas que eu acho que foi mais forte que a gente identificou no vazamento é que o Deltan e os procuradores tinham uma relação próxima com os procuradores americanos, inclusive estavam dando dicas de como eles poderiam inquirir os réus que estavam assinando acordos com a justiça brasileira sem chamar a atenção do STF. Então, eles dão dicas claras. Eles não usam essas palavras, mas ele fala assim, olha, o STF pode questionar, então é melhor vocês fazerem ou por uma chamada de vídeo, ou vocês podem entrevistá-los nos Estados Unidos, ou vocês podem fazer por intermediários, etc, etc. Então, eles já davam dicas. E a relação era tão próxima que quando chegou um questionamento, por exemplo, do governo brasileiro, do Ministério da Justiça, o Deltan, ele é interpelado e ele fala assim, olha, nós não vamos dar o nome dos americanos que vieram para cá, para Curitiba, sem aviso, sem o respaldo legal, porque eles querem que nós mantenhamos a conversa confidencial. Eles, os americanos. Os americanos, exatamente. Então, eu falei assim, olha, não vou compartilhar com o Ministério o nome
dos americanos que vieram aqui, dos procuradores, dos agentes do FBI, porque eles querem que nós mantenhamos confidencial. Por isso, aliás, que a série se chama Confidencial. Isso demonstra que a proximidade, a afinidade deles era muito mais com os procuradores americanos do que com os brasileiros, a justiça brasileira, né? O que seria defender os interesses nacionais, que seria a famosa soberania, né? A lealdade, né? A lealdade deles era com os americanos, né? Acho que sim. Havia muito um jogo de sedução, né? Ou seja, você pega procuradores americanos que chegam com aquela pompa, falando inglês, com muitos acessos. Você tem agentes do FBI, então você tem vários diálogos também, eles falando assim, mas isso é muito missão impossível. Você tem um encantamento com os policiais e procuradores americanos, por um lado. Por outro lado, aí eu acho que já ficou muito claro no vazamento em si, na Vaza Jato, que eles tinham uma desconfiança enorme, se não uma inimizade, se não um propósito mesmo político contra o governo da época, que era o governo Dilma, que era uma continuação do governo do PT. Então, acho que esses dois fatores, eles acabaram levando a terríveis decisões dos procuradores que acabaram violando a garantia da proteção dos interesses brasileiros, digamos. Por exemplo, você tem uma troca enorme ali de discussão entre um procurador da PGR, que era o Vladimir Aras, que estava perguntando para eles como assim os americanos já estão vindo aqui e obtendo provas. O Deltan, em um determinado momento, fala, olha, eles já vieram, eles já conversaram com os advogados e agora eles estão já acordando com os advogados de serem entrevistados nos Estados Unidos. E o Vladimir Ara pergunta, mas como assim, eles estão indo sem salvo-conduto? E o Deltan fala, sim, estão indo sem salvo-conduto. Qual era a preocupação do Vladimir Ara? Se um desses acusados, réus da Lava Jato, que tinham firmado um acordo de colaboração, fosse para os Estados Unidos, fosse preso nos Estados Unidos, até a investigação aqui ficaria prejudicada. Eles cederam essas pessoas, essas provas, sem nenhuma contrapartida. Então, a preocupação era assim, não, peraí, a gente primeiro precisa pensar até mesmo na nossa investigação. Mas o Deltan, nesse diálogo, inclusive, reconhece que, pode ser que a gente tenha se cedido. Isso aí é um reconhecimento dos próprios procuradores. Uma das principais coisas que veio no vazamento é que houve uma delegação de 17 americanos, incluindo procuradores do Departamento de Justiça e agentes do FBI, que foram até Curitiba sem autorização legal do governo brasileiro. Isso é ilegal. Isso é absolutamente irregular. Tipo, entraram como se fossem turistas. Tem um pedido de 2 deles para o Itamaraty falando que iam fazer investigações, mas isso teria que ter passado pelo Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça teria que ter sido avisado e aprovado num acordo que é uma colaboração MLAT. entre uma força da lei de um país com o outro e, obviamente, tem que haver um acordo nisso, né? Não pode só chegar e aparecer no aeroporto. Só que eles já foram falar com os advogados e, portanto, os procuradores de Curitiba fizeram apresentações sobre os casos, já passaram informação para eles. Isso não é legal. Sem autorização do Ministério da Justiça, isso não pode acontecer. E eles dizem, não, mas era apenas uma fase preparatória, não estavam ainda investigando. Isso é um papo furado, né? Eles estavam já, inclusive, conversando com os advogados. Depois que eles vão embora, vem essa comunicação que eu estava mencionando. O Deltan fala assim, olha, muito obrigado pela visita, aprendemos muito. Para evitar questionamentos do STF, tem algumas maneiras de você fazer. Uma delas é você levando eles para os Estados Unidos, para serem inquiridos nos Estados Unidos. Então, isso foi uma sugestão brasileira. Isso passou a acontecer. Eles começaram a entrevistar as pessoas nos Estados Unidos sem nenhuma salvaguarda e sem nenhuma contrapartida para os brasileiros. Levaram os brasileiros para um passeio, né, como disse. Gente, que coisa maluca. Fora o lado de deslumbrados. Tipo, a gente está aqui num Special Victims Unit e vamos investigar todo mundo, olha que missão impossível. Qual era o interesse do Deltan e dos outros de ter essa colaboração tão intensa com o FBI, com os procuradores americanos? Por quê? Se eles já estavam fazendo todas as investigações, já tinha delatores delatados, por que eles estavam tão interessados assim, em cooperar com os Estados Unidos? Eu acho que tem isso que nós falamos, que é um interesse um pouco pessoal, e tem um interesse que eu acho que é um pouco uma visão de que os americanos iam poder ajudá-los. Então, eles pediram ajuda aos americanos, de novo, informalmente, em várias outras etapas do processo. Por exemplo, você se lembra que a Odebrecht tinha um sistema criptografado, onde eles guardavam os nomes e as propinas pagas para todo mundo. Eles chegaram a levar numa sacola até a embaixada esse sistema para ver se o FBI conseguiria quebrar essa criptografia.
O FBI não conseguiu. Isso tudo tá no... Isso também é uma ideia de que americano vai conseguir tudo, que também é uma ideia de missão impossível, né? De você dizer, não, vou levar. É uma missão impossível, para quem eu vou entregar? Pro Tom Cruise. Exatamente. Tinha um pouco uma visão de que eles iam ajudar, mas também tinha uma outra questão, e aí é uma questão financeira. Logo naquela primeira conversa em 2015, os americanos já começaram a falar que eles conseguiriam, se eles obtivessem toda a comprovação de que houve essa corrupção, eles conseguiriam uma multa. Inclusive já se falava do valor da multa, que acabou sendo mais de 2 bilhões, né, de reais. E eles já falavam que seria possível compartilhar essa multa com o Brasil. Então, desde o começo dessas conversas, havia um elemento econômico, um elemento de dinheiro que iria voltar. O dinheiro voltando, ou seja, vocês vão se lembrar também que ao longo de toda a Lava Jato, uma das coisas que eles sempre falavam era assim, a Lava Jato conseguiu recuperar mais de 6 bilhões de reais, uma cifra enorme. Mas este mesmo dinheiro, vocês também vão se lembrar, 2, 3 anos depois, ia ser um dinheiro para fazer uma fundação, no qual o Ministério Público teria assento. Então, assim, não temos, né, jornalistas, como comprovar que foi por isso, mas temos como comprovar que o caminhar dos eventos acabou levando a uma tentativa de uma construção de uma fundação, cujo objetivo seria capacitar a sociedade para a luta anticorrupção, ao mesmo tempo que alguns dos principais elementos, tanto o juiz Sérgio Moro quanto o próprio Deltan Dallagnol, estavam abrindo empresas para dar cursos de anticorrupção com as suas esposas. Então, havia, sem dúvida, também um elemento de projeção pessoal e, por que não, vamos lucrar. Essa frase, vamos lucrar, ela foi falada pelo Deltan Dallagnol para sua esposa, quando ele estava falando, vamos abrir uma empresa de cursos. Então, havia sim algum interesse pessoal. Os procuradores do Ministério Público ganham muito, mas eles ganham muito porque é uma profissão cujo principal objetivo é atentar para o interesse público. Se você começa a se desviar, se você começa a se destacar, se você começa a ficar estrela, se você vai para a política, esse objetivo ele é desvirtuado. E isso aconteceu na Lava Jato. E aí eu devo dizer, também bastante por conta da imprensa. A imprensa vangloriou essas pessoas como se eles fossem heróis e não servidores públicos fazendo o seu trabalho. Então, assim, teve um monte de elementos que acabou levando ao desvirtuamento da operação. Um ponto da nossa checagem. O Ministério Público Federal desistiu da fundação privada que seria mantida com a verba devolvida durante a Lava Jato. Além disso, vale mencionar que foram encontradas empresas em nome de Sérgio Moro, datando do período citado pela Natália. No caso do Deltan Dallagnol, só em 2021 empresas foram abertas em nome dele. Como você avalia o papel da imprensa em toda a cobertura da Lava Jato? Eu acho que tem várias coisas para serem observadas, né? A gente estava num momento em que havia um clamor das ruas por uma mudança profunda, tanto aprofundamento democrático quanto para acabar com a corrupção. Esse clamor existia. E a Lava Jato, ela veio nesse momento. Nesse momento também, antes da Lava Jato, a Dilma aprovou uma legislação que permitiu delação premiada, investigação de organizações criminosas. Então havia uma resposta a um clamor social. Porém, a imprensa embarcou, e aí eu digo a imprensa e eu me incluo nisso, porque a agência pública também demorou muito para investigar a Lava Jato. Embarcou nessa cruzada anticorrupção como se ela fosse ilibada. Porque no começo tudo bem, tem que ter operação anticorrupção, nós queremos, todos queremos que tenha. Claro. Mas eles foram adquirindo tanto poder que vocês vão se lembrar, eles acabaram encostando o Supremo na parede. Chegaram vários questionamentos sobre a Lava Jato no Supremo, e o Supremo respaldou repetidamente. Por quê? Porque eles também conseguiram mobilizar a opinião pública. E a imprensa, que deve ser principal, digamos, cão de guarda, monitor dos poderes, uma vez eles tendo obtido esse tipo de poder, deveria estar investigando eles. E nós não fizemos isso. Há uma outra coisa que eu acho que é um grande erro da imprensa, e eu acho que eu gostaria muito que os jornalistas, nós todos, fizéssemos uma meia-culpa, que é o fato de que se julgou e se condenou o Lula antes do tempo. Quando o Lula foi preso, ainda havia questionamentos no Supremo, e a Vaza Jato provou que houve sim um viés contra o Lula, por parte do Moro, também por parte dos procuradores, para que essa condenação ocorresse em um tempo-chave que acabou tirando ele da disputa eleitoral, inclusive. Isso naquela época não foi questionado, e depois o STF decidiu que de fato o Moro era um juiz parcial. Isso não foi explicado
para as pessoas. E é por isso que até hoje as pessoas falam de descondenado, o Lula ladrão, ele foi condenado em 3 instâncias. Sim, em um processo que era enviesado. E isso não foi descrito para as pessoas dessa maneira. E eu acho que isso ajuda a criar uma bagunça enorme na cabeça das pessoas de, por exemplo, o processo atual do Bolsonaro. Ah, não, mas é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. E o que eu acho? Eu acho que grandes veículos, como é o caso, por exemplo, da Corporação Globo, deveriam fazer um editorial, assim como fizeram em relação à ditadura. Olha, erramos, a nossa cobertura julgou antes do tempo, não sabíamos, não soubemos investigar, não soubemos analisar e entender o como esse processo estava sendo enviesado, atrapalhou o processo político brasileiro e respaldamos a decisão do STF. Aquele processo não era um processo justo. Isso não significa que outros processos não serão justos. Mas eu acho que isso é um problema sério e acho que a falta do meia-culpa da imprensa ajuda essa confusão mental. Porque a imprensa uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, como se não tivesse dito aquela primeira coisa, e as pessoas ficam realmente confusas. O que você está achando desses novos vazamentos do Malafaia, do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do papel da imprensa, na verdade, anterior a esse, do papel da imprensa desde o início do julgamento do Bolsonaro, desde pelo menos o 8 de janeiro? Eu acho que tendo essa mácula, ou seja, uma boa parte do povo brasileiro que é apoiadora de Bolsonaro, a gente tem aí acho que 25 a 27% de pessoas que se dizem bolsonaristas e que tem a convicção de que o processo do Lula foi legal e legítimo e o STF chegou e simplesmente meteu o dedo para livrar uma pessoa que era corrupta, a imprensa precisa ter mais cuidado e mais didatismo na cobertura do processo. Eu não acho que está sendo ruim, não há vazamentos, né? A imprensa está relatando os relatórios da Polícia Federal que estão sendo publicados publicamente. Eu falei errado, não é vazamento do Bolsonaro e do Malafaia, é aquele celular que foi apreendido, né? O celular apreendido, e aí esses diálogos, por exemplo, entre o Eduardo Bolsonaro e o pai, e o Jair Bolsonaro e o Malafaia, estão sendo utilizados como base e justificativa no processo, né? Eu acho que a imprensa não está fazendo um trabalho ruim, não. Tirando esse imbróglio inicial, está cobrindo de uma boa maneira. Também acho que a imprensa... E aí eu falei mal da Globo, vou falar bem da Globo. Eu acho que a Rede Globo está fazendo um papel sensacional ao colocar a pressão americana, que tem a ver com esse julgamento, como uma chantagem. Ou seja, se vocês não pararem de investigar o Bolsonaro, a gente vai impor tarifas. Então, chamar isso de chantagem é um avanço, é um passo enorme em relação a deixar mais claro qual que é a situação política que nós estamos vivendo. Então, eu acho que está fazendo um bom trabalho, sim. Eu acho, só que aqui a gente tem um outro problema. A gente tem uma fragmentação da comunicação e uma indústria de criação de desinformação que, para uma parte significativa da população brasileira, tudo o que está acontecendo é apenas uma grande perseguição ao Bolsonaro. E aí eu acho que vale a pena, talvez, a gente comparar os dois casos. Porque, se você olhar, são 2 casos muito parecidos. São um ex-presidente que está sendo investigado por um crime. Você tem as 2 defesas alegando lawfare, ou seja, alegando que ele está sendo perseguido por um juiz. Só que no caso do Lula, o caso pelo qual ele foi, de fato, condenado... Você tinha uma acusação de lavagem de dinheiro e corrupção sem fatos determinados. Isso está no processo do juiz Moro. Ou seja, o que o juiz Moro alegava que seria uma propina, seria a reforma do triplex, mas que isso não teria levado a um ato específico em favorecimento da construtora. Já no caso do Jair Bolsonaro, está muito melhor configurado que não só ele, pessoalmente, viu propostas de minuta do golpe. Ele, pessoalmente, foi informado que havia planos para o assassinato do presidente Lula, do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Isso a gente tem detalhado que isso aconteceu. A gente tem generais falando que ele chegou a consultá-lo sobre a possibilidade de dar um golpe de Estado e que disseram que não. Inclusive o comandante do Exército disse, se isso acontecer, eu terei que te prender. Acho que é um dos momentos mais dramáticos da nossa república recente. Um presidente derrotado nas urnas indo falar com o comandante do Exército, falando que tal dar um golpezinho, ele falando eu terei que te prender. Isso tudo está muito bem documentado. A investigação da Polícia Federal, ela é bem feita. Onde eu acho que ela causa muita confusão ainda é na questão da desinformação. E aí é outra questão, porque um dos elementos que a Polícia Federal elenca como parte do golpe é justamente uma estrutura bem organizada para disseminar
a desinformação de que teria havido fraude nas urnas, que não houve. Isso é um elemento muito novo. As pessoas não entendem qual que é o problema de você disseminar de uma maneira coordenada, com dinheiro por trás, uma desinformação desse tipo. Esse é o principal imbróglio do nosso tempo, porque é isso que o governo americano alega para dizer que vai taxar o Brasil, porque não está liberando a livre expressão, está tentando cercear cidadãos que estão nos Estados Unidos, etc, etc. Então eu também entendo essa confusão. Eu acho difícil que ela seja explicada, mas acho que talvez a nossa imprensa, voltando para a sua pergunta, poderia fazer um trabalho um pouquinho mais didático. Por que é prejudicial à sociedade que você permita que uma desinformação que não é espontânea, ela é criada, ela é coordenada, ela é paga e fomentada, ou seja, as pessoas pagam para que ela seja espalhada nas redes sociais com um discurso ilegal, um discurso que contraria a legislação brasileira, atentado contra o Estado de Direito. Por que isso é problemático? Acho que isso não está claro na cabeça das pessoas ainda. Depois do intervalo, a gente volta a falar do FBI para tentar entender por que diabos empresas brasileiras que cometeram crimes de corrupção no Brasil contra brasileiros estavam sendo investigadas pelo FBI e por procuradores americanos. A gente vai falar também sobre transparência radical e sobre o que a geopolítica tem a ver com as nossas vidinhas por aqui. Voltando ao FBI e à tua investigação da Vaza Jato e tudo que vocês descobriram, continua essa ideia da soberania, né? Por que diabos os americanos têm direito de investigar a corrupção em países terceiros, não só no Brasil, né? E você falou desse Foreign Corruption Act, que é a lei deles que permite que eles investiguem, né? Mas eu achava que essa lei se referia a empresas americanas, tipo assim, multinacional americana, tá no Congo explorando minério ilegalmente, ou tá corrompendo o governo daqui para poder explorar petróleo, ou seja lá o que for. E que essas são as empresas que seriam investigadas. Assim, na minha cabeça, até eu ler a tua investigação na pública, eu sempre achei que esse Foreign Corruption Act fosse isso, empresas americanas indo lá para outros países corrompendo pessoas e governos. Mas não, no caso da Petrobras é tudo brasileiro e mesmo assim eles acabam que eles têm esse direito, né? Porque são recebidos e podem investigar, podem levar a gente para os Estados Unidos para interrogar. Então, essa pergunta eu queria que você respondesse. Aí tem uma outra pergunta, é por que Curitiba? Por que tudo podia ficar em Curitiba? Por que não chegou uma hora, ou pelo menos alguns processos que diziam, não, peraí, isso aqui não tem nada a ver com Curitiba. O Lula, por exemplo, o caso do Lula, era uma coisa que era o ex-presidente, uma coisa que estava acontecendo em São Paulo, uma construtora que não é de Curitiba, que não é do Paraná. Eu nunca entendi. Então, essas duas coisas eu queria que você explicasse. Essa coisa do Foreign Corruption Act, por que diabos eles podem investigar a Petrobras e a Odebrecht, e por que diabos fica tudo em Curitiba? As duas são excelentes. Eu vou começar pela FCPA, porque muito do trabalho do jornalista investigativo é entender como as coisas aconteceram. Então, assim, que diabo de lei é essa? Isso é também a pergunta inicial, né? Que diabo de lei é essa? Como é que ela foi construída e como é que ela virou a lei do mundo, sendo que foi aprovada nos Estados Unidos? A Foreign Corrupt Practices Act, ela foi aprovada nos Estados Unidos num momento em que havia uma mobilização contra a corrupção dentro dos Estados Unidos. E ela foi feita justamente da maneira que você descreveu. Ela foi promulgada como uma maneira de proibir que empresas americanas pagassem propina no exterior. Porque são empresas americanas, é da jurisdição deles e não pode pagar propina no exterior. Porém, 10 anos depois, os democratas começaram a alegar no Congresso que isso permitia uma concorrência desleal, porque a empresa americana não podia pagar propina em outro país, no Congo ou no Brasil, mas a empresa francesa podia. E a empresa francesa não só podia, até depois dos anos 2000, a empresa francesa podia declarar no imposto de renda que estava pagando propina para conseguir desconto no imposto de renda. Era esse nível. Uau! O brasileiro pensa que só o Brasil é corrupto, né? Não é. Não. Todos não, são e corruptos. o colonialismo permanece também, tem isso, né? Como é que pode uma O colonialismo... coisa dessas? Nossa Senhora. Claro, o colonialismo, ele cresceu e vicejou por causa da corrupção, né? Mas enfim, daí os democratas americanos começaram a falar isso é injusto, e aí eles resolveram mudar, fazer uma modificação da lei que dizia, não são apenas empresas americanas, são empresas
americanas e empresas que têm qualquer relação com os Estados Unidos. O que é qualquer relação? Se você tem uma conta no banco americano, se você tem um sócio americano, se você vende suas ações no mercado americano, se você faz transações em dólares. Isso todo mundo faz, isso 100% das empresas multinacionais fazem, né? 100%, assim, você sempre vai achar alguma ligação com os Estados Unidos. No caso da Petrobras, a Petrobras vendia ações na Bolsa Americana. O argumento dos procuradores é assim, você mentiu para os nossos acionistas a não dizer que havia corrupção no Brasil. Fraco, mas ok. A Odebrecht era uma empresa familiar. A Odebrecht não vendia nenhuma ação no mercado americano. Como é que eles conseguiram pegar a Odebrecht? Tem uma descrição que eu acho talvez um dos momentos mais cômicos de todo esse processo judicial, que diz assim: 2 atores se encontraram num hotel em Miami para fazer uma reunião para aprofundar esse esquema de corrupção. O que é? 2 executivos da Odebrecht estavam em Miami, se sentaram num hotel e conversaram sobre propina no Brasil. É isso que eles falam da Odebrecht. É isso que eles dizem, por causa disso a gente pode ir lá investigar a Odebrecht? Esse é um dos argumentos. E o outro argumento é que aí eles fazem o processo contra a Odebrecht misturado com o processo da Braskem. A Braskem era uma parceria da Odebrecht com a Petrobras e a Braskem sim tinha ações na Bolsa. Então eles juntam a investigação da Petrobras com a Braskem para poder argumentarem que a Odebrecht era importante para ser investigada. Eu cheguei a entrevistar um procurador americano, um investigador americano que participou desse processo e ele mesmo tem dúvidas sobre a legalidade disso ou não. Então eu acho isso muito legal, porque também o podcast a gente consegue entrevistar muitas pessoas que participaram desse processo, tanto do lado brasileiro quanto do lado americano, e que colocam as suas próprias dúvidas, porque quando você está vivendo o processo, você não pensa necessariamente, né? Com o tempo depois eles estão refletindo sobre isso. A outra pergunta é... Por que tudo ficou em Curitiba? Essa é uma excelente pergunta e também é uma daquelas perguntas básicas que o jornalista investigativo teria que ter feito, ou qualquer jornalista, né? O fato de ter ficado em Curitiba tem a ver com a origem da Lava Jato. A origem da Lava Jato a gente explora bastante no episódio 2. Por que nasceu ali? O principal investigado inicial era o Alberto Youssef, que era de Curitiba, porém não estava morando em Curitiba quando começou a investigação. Não só ele, como toda a operação dele estava em São Paulo. Então, um pouquinho antes da deflagração da primeira Operação Lava Jato, que se chamava Operação Lava Jato, depois elas foram tendo um monte de nomes aí, de cinema italiano, de filme americano, My Way, né? Eles foram ficando mais animados com os nomes. Um procurador, que era o procurador que era o responsável pelo caso, questionou isso. Ele falou, escuta, mas pelo que vocês investigaram, legal, existe aí alguma possibilidade de lavagem de dinheiro, de caso de corrupção, porém, nada aconteceu em Curitiba. Não acho que a vara que vai julgar deve ser aqui, acho que deveria ser enviado para Brasília, na verdade. Esse pedido dele não foi aceito, foi já para o Moro indeferiu, falou não, tem que ser aqui mesmo. Então aí você tem uma aliança do Moro com Deltan Dallagnol que conseguem mobilizar a sociedade a ponto de que esse questionamento que chegou ao Supremo algumas vezes foi negado pelo Supremo diversas vezes. E aí tem a ver com aquela mobilização muito inteligente que eles conseguiram fazer da opinião pública. Mas não é pacificado. Tem muita gente, incluindo policiais federais, não vou aqui dar os nomes porque vocês vão ter que ouvir o podcast, que questionam por que continuou ali. E o fato de ter continuado ali é crucial, por isso que a pergunta é muito boa, para tudo que aconteceu depois. Para por que eles conseguiram criar a famosa República de Curitiba, né? E ter tanto poder sobre a República, sobre os rumos do país, né? Como foi que eles conseguiram ter tanto poder? Você falou que eles fizeram uma articulação muito inteligente com a imprensa, com o STF. O que eles fizeram para conseguir convencer todos nós de que sim, de que aquilo tudo tinha que ficar lá com o Moro e o Deltan em Curitiba? Olha, aí eu acho que quando começou a ser questionado, foi questionado principalmente pelas defesas. A defesa do presidente Lula questionou várias vezes. E aí você já tinha, de novo, uma pecha de que quem estava sendo investigado eram pessoas que deveriam estar condenadas, são pessoas corruptas. Então eu acho que isso ajudou a que esses questionamentos das defesas dos réus não fossem levadas mais a sério. Porque tinha muita corrupção mesmo. Na Odebrecht e na Petrobras, né? Então... Claro. Dá uma confusão na cabeça. E esse é um dos principais pontos. Ou seja, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer um podcast para falar da Lava Jato? Especificamente sobre a relação com os americanos, sem a gente cair nesse dualismo babaca que diz que não, que foi tudo uma armação e que não houve corrupção. Havia corrupção, havia muita corrupção. O Lula era corrupto? Não sei. Não temos nada que prova isso. O caso em que ele foi condenado foi suspenso e anulado pela justiça. E olha, se tem alguém que foi muito investigado pela Lava Jato, foi o Lula. Foi o Lula,
Mas os outros casos, que também depois acabaram sendo anulados por causa da Vaza Jato, tinha muita corrupção, de fato tinha, né? A Lava Jato não foi só uma maluquice, não tinha nada para ver, a intenção era só derrubar o governo. Exatamente, e aí você tem também um efeito dominó em que vários outros casos foram anulados, aí você tem um problema enorme, né? E você olhar caso a caso para ver o que deveria ter sido anulado e o que não deveria, nem caberia a nós nesse podcast. Mas como é que eles chegaram a isso? Eu acho que assim, eles tinham uma visão muito clara de que era importante mobilizar a opinião pública. Então, nos arquivos vazados, você vê uma enorme articulação de mobilização da opinião pública. O Deltan, ele se reunia com lideranças não só evangélicas, como lideranças da sociedade brasileira. Eles mobilizavam esses atores para fazerem campanhas. Eles lançaram em um determinado momento um projeto de lei que era 10 medidas contra a corrupção, eles se tornaram quase um movimento social. E eles tinham essa capacidade de mobilização. Isso tudo é desvio de função, tá? O aparato de influência da opinião pública e da imprensa fazia parte da estratégia formativa da Operação Lava Jato. Isso foi uma novidade. E depois que ela morreu, eu acho que o Ministério Público entendeu que não é por aí. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente fazendo reportagem na Pública, tentando entrevistar procuradores, alguns falam, eu prefiro não dar uma entrevista, porque a orientação é que nenhum procurador tem que virar herói. Eu acho que assim, a gente está falando da imprensa, mas assim, eu acho que a institucionalidade aprendeu com isso, com o Ministério Público. Uma vez eu estava entrevistando o Evandro Cruz Silva sobre abolicionismo penal e ele falou que pobreza de imaginação você achar que o juiz é herói, né? Mas a gente continua achando que o juiz é herói, não é o mesmo juiz. E os motivos são outros e você pode ser de um lado ou do outro lado, mas o Alexandre de Moraes certamente é considerado herói por muita gente, vilão por muita gente. Essa ideia do Evandro de que é uma pobreza de imaginação você elevar um juiz a herói continua válida, né? Nesse sentido a gente não aprendeu tanto assim, né? Com certeza, e aí você vê, né, mais uma das similaridades do processo do Lula com o processo do Bolsonaro. Também o juiz alçado à condição de herói e também um juiz que é visto como algoz por muita gente. Não dá para você entender o que está acontecendo hoje sem entender o que aconteceu no processo do Lula. Eu escrevi numa das minhas colunas que o Lula deu um grande exemplo de ser uma pessoa republicana e democrática ao ir para a cadeia. E naquela época, os partidários do Lula, que acreditavam que havia uma perseguição judicial, chegaram a sugerir dele entrar numa embaixada, etc. O Lula falou, não, eu vou para a cadeia, vou provar minha inocência. O Bolsonaro não tem essa visão republicana. O Bolsonaro, a gente vê milhões de planos dele fugir. O filho dele está nos Estados Unidos armando tarifas e retaliações de um governo estrangeiro. Tudo que vai acontecer judicialmente também é consequência disso, também é consequência de uma postura muito diferente do ex-presidente Lula, quando era ex-presidente, e do presidente Bolsonaro. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, eu acho que esse podcast ajuda. Esse podcast, ele está tratando de uma teoria da conspiração, de que a Lava Jato foi criada pelos americanos, e, de fato, de uma parceria que ocorreu e que, de fato, há muitos questionamentos sérios sobre o quanto isso influenciou a nossa soberania e quanto isso influenciou a nossa política. Mas tem outra coisa que é um subtexto disso tudo. O presidente Lula, quando ele foi preso e saiu da cadeia, ele nunca duvidou que tinha dedo dos americanos na prisão dele. Ele se vê como uma vítima de uma conspiração internacional. Ele fala isso. E nesse momento em que você tem um ataque internacional para interferir na nossa justiça em relação ao Bolsonaro, o Lula tem esta visão. Então, a resposta do Lula em relação ao governo americano é muito construída com base nessa percepção de o que aconteceu com ele mesmo. Isso é só você observar o processo histórico. Então, muito dessa postura de defesa da soberania brasileira, os termos que são usados, a maneira altiva da resposta do governo Lula tem a ver com a relação dos americanos com a Lava Jato lá atrás. Talvez tenha a ver com a relação dos americanos com a ditadura no Brasil, que o Lula também é uma pessoa que cresceu e se formou como adulto nessa época, né? Então, por exemplo, eu ouvindo o seu podcast e lendo as suas investigações na Pública, eu ficava pensando, gente, eu não sabia, entendeu? Obviamente, na época da ditadura, a gente sabia o quanto eles interferiram aqui no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, enfim, em toda a América Latina, mas eu não sabia que isso continuava, quer dizer, que essa influência continuava, que essa ingerência, não é nem influência, é essa ingerência da força da lei americana no Brasil continuava até hoje, né? No meio da democracia. Com certeza. E aí você tem uma visão, talvez, de um processo histórico que em todos os momentos em que a política brasileira
buscou ser mais independente em relação ao que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, você citou o golpe militar, né? O João Goulart. Você tem o primeiro governo Lula, que já tinha uma visão de relações Sul-Sul, de acelerar a mudança para um mundo multipolar. Você teve, de alguma maneira, os Estados Unidos desagradado e se mobilizando. Até que ponto é justamente o que a gente investiga nesse podcast. E aí você volta. Então, assim, o Lula, ele se vê como uma pessoa que tenta aumentar a influência brasileira, recebendo retaliações americanas, de maneiras diferentes, ao longo de diferentes governos. É assim que ele se vê. Dilma, tenho certeza, vê da mesma maneira. Ou seja, todo esse ataque contra o nosso STF e a defesa do Bolsonaro, no fundo, nada mais é que a busca do Trump de colocar um aliado dele no governo brasileiro. Existem, né, declarações do governo Trump que gostariam de ver Bolsonaro novamente na presidência. Para quê? Para ter um aliado grande e forte aqui no hemisfério latino-americano. Então, no fundo, a gente está falando de geopolítica. E aí, outra coisa, que é outro palavrão que eu acho que na cabeça das pessoas não é muito claro. Para o governo americano, é muito ruim você ter no seu continente um país grande e independente, que é o Brasil tem condição de se tornar, principalmente aliado da China. Então, no fundo, você acaba tendo uma grande disputa geopolítica que acaba influenciando nas nossas vidinhas. A gente que tá ali falando, viva Lula, ou prende Lula, ou não sei o que lá, essas coisas nem passam pela nossa cabeça, né? Eu queria abrir um pouco o foco e falar sobre o teu trabalho desde o primeiro mega vazamento internacional, que foi o do Wikileaks lá, da Chelsea Manning, do Julian Assange. Naquela época, eu me lembro que teve toda uma discussão de pessoas progressistas e não progressistas, de gente de governo e de fora de governo, de que a transparência absoluta, como no caso dos vazamentos do Wikileaks, que não era possível existir e você mesmo assim ter governos trabalhando um com o outro, que tinha algumas coisas que deveriam ficar confidenciais, que não é possível você ter transparência completa, que você precisa também de privacidade. Então eu queria saber qual é a tua posição sobre isso. Essas questões, elas são feitas na teoria até para atrapalhar o debate. O papel do jornalista é publicar informações de interesse público. O papel do governo é governar e muitas vezes, para governar, o governo acredita que tem várias decisões, conversas, documentos que devem ser mantidos em segredo. Porém, por mais que um documento seja mantido em segredo legalmente, digamos, uma investigação interna do governo em relação à espionagem da ABIN sobre servidores públicos. É óbvio que o governo quer que isso seja mantido em confidencialidade. Faz todo sentido. Agora, se qualquer jornalista puser a mão nessa investigação, ele tem a obrigação de publicar, ele tem a obrigação de informar a população. O vazamento do Wikileaks, ele veio num momento em que a sociedade exigia mais transparência de ações governamentais, tanto que eu sempre argumentei que foi o vazamento do Wikileaks que impulsionou a aprovação da Lei Brasileira de Acesso à Informação, que é a LAI, que foi promulgada pela Dilma no ano seguinte. Uma lei fundamental. A partir dessa lei, nós jornalistas e também qualquer cidadão podem ter acesso a muito mais informações sobre como são tomadas as decisões no nosso nome. Então, sim, o vazamento do Wikileaks ampliou a transparência e, por outro lado, é óbvio que os governos sempre vão querer segredo em diferentes instâncias. E aí, o papel do jornalista, que é um profissional cujo principal objetivo é informar a sociedade e ter um radar do que deve ser publicado, do que é de interesse público, do que as populações têm que saber, vai caber ao jornalista publicar ou não, se ele obtiver esses documentos. Mas aí você tem, ao longo da história, inúmeros exemplos de governos que exigiram segredo demais em informações que eram absolutamente de interesse público. Então, quando a gente fala de vazamento, o ícone maior do vazamento são os Pentagon Papers, os papéis do Pentágono. O Daniel Ellsberg, que trabalhava para o Pentágono, obteve esses documentos e vazou para mostrar que a guerra do Vietnã cometia várias atrocidades, que os Estados Unidos estavam perdendo a guerra, que era uma perda de dinheiro absoluta, e isso mudou a opinião pública americana. Que o governo estava, inclusive, mentindo, dizendo que não estava bombardeando lugares onde ele estava bombardeando, países que ele estava bombardeando em segredo, né? Exatamente. E aí, para o governo americano, fazia sentido manter aquele segredo. Para a opinião pública americana, não fazia sentido. É justamente esse o papel do jornalista, informar a sociedade, mesmo quando o governo diz que não tem que informar. A proposta do Wikileaks foi muito revolucionária, porque o que o Wikileaks fez? Ele
explicou para as pessoas de governos, de empresas, que eles podem vazar documentos de maneira segura e eles também podem ajudar nesse processo de divulgação de atos questionáveis ou criminosos ou ilegais por parte de empresas ou governos. Julian Assange ficou, enfim, mais de 10 anos preso porque essa ideia, ela é bastante revolucionária. E eu vou explicar por que ela é bastante revolucionária. Hoje em dia, por exemplo, você tem empresas muito poderosas, são as Big Techs, e que hoje em dia estão se aliando com governos de extrema-direita, etc. Você começa a ter um movimento grande de whistleblowers dentro das Big Techs, vazando informações, procurando jornalistas. Você precisa que a sociedade tenha o poder de questionar quando entes muito poderosos se desviam das suas funções. Então, é para isso que servem os vazamentos. Depois do vazamento do Wikileaks, a ideia dos vazamentos, ou o conceito de vazamento, se tornou corriqueiro no jornalismo investigativo mundial. Então, a gente fala da Vaza Jato aqui no Brasil, mas você teve um monte de vazamentos nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, em todos os países. Então, o Julian Assange trouxe uma novidade muito grande para o jornalismo. Quando você teve acesso aos arquivos da Vaza Jato, o que mais te surpreendeu? Que você falou, uau, isso, assim, não sabia, não tinha ideia de que isso existia. Eu fiquei muito surpresa com a subserviência, assim, o encantamento dos procuradores pelos americanos me surpreendeu, de fato. Então você tem eles tirando foto com gente da FBI felizes, falando, isso é missão impossível. É um deslumbramento que eu acho que é natural para um brasileiro, mas é muito perigoso para alguém de uma função pública cujo objetivo é investigar, inclusive figuras públicas. Outra coisa que me surpreendeu, que eu realmente não sabia, era a visão messiânica do Deltan. O Deltan é um homem muito religioso, que via que eles estavam numa cruzada para mudar o país. E aí você vê isso muito claramente, porque a gente teve acesso, inclusive, a mensagens do Deltan para si mesmo. Que ele falava sobre essa missão, que ele falava sobre o papel histórico que lhe foi dado em mãos. Era uma visão de que eles estavam transformando o país para melhor. Eu acho que ele acreditava que ele estava melhorando o país. Eu realmente acho. Você tem pessoas, inclusive americanas, que a gente entrevistou no podcast, que falam isso também. Aí você teve desvio de função, você teve também uma tentativa de lucrar, isso tudo também aconteceu. Mas não significa que ele não acreditasse que ele tinha uma missão quase religiosa de livrar o país da corrupção. É que é um perigo esse tipo de visão, porque aí vale qualquer atitude, vale quebrar qualquer regra, vale infringir qualquer lei, porque você está numa missão quase religiosa. É um perigo dos dois lados, eu acho. No caso, a gente está falando do Deltan, mas eu acho que isso é um perigo para a esquerda também. E principalmente, assim, sempre importante quando a gente está falando da Lava Jato, nós estamos falando de funcionários públicos regiamente pagos com dinheiro seu e meu de impostos. E que, enfim, causaram uma bagunça enorme na nossa república. Eles têm que responder a nós, eles têm que responder aos questionamentos públicos, eles têm que ser investigados internamente, eles têm que responder na justiça, etc, etc. E assim como também os congressistas, assim como o presidente da república, tudo isso. São funcionários públicos, eles trabalham para nós. Então, também por conta disso, é mais de interesse público tudo o que eles fazem em relação a essas investigações, em relação a como eles estão gastando o nosso dinheiro. Por isso, de novo, que eu acho que é extremamente de interesse público a gente investigar até onde foi essa relação com os americanos, em especial com a FBI. É isso, Natália, obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Super parabéns. A vocês, viu? Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o Fio da Meada, a gente está no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Lembrando que sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa nas nossas redes e também na Apple, no Spotify ou no YouTube. Você também pode escrever para a gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br para mandar a sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, o que você quiser. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sadia.
A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini. A sonorização e a mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Flora Thomson Devô. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem é da Caroline Fará e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.